Glória a Deus. Eu gostaria de trazer uma palavra essa noite, uma palavra do Senhor. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá em Filipenses, no capítulo 1. Amém? Se você pudesse colocar em pé aí, por mais um momento. Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 12. Glória a Deus. Nós estamos na presença do Senhor, amém? Deus é bom, nós estamos aqui reunidos por causa da presença dEle. Essa mesa, ela nos mostra aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. E o nosso Deus, Ele continua sendo poderoso para fazer milagres impossíveis sobre a nossa vida. E como nós precisamos do Senhor. Como nós precisamos do Senhor em tudo aquilo que nós vamos fazer. Porque um dia nós estaremos com o Senhor. Essa vida ela é passageira e nós servimos a um Deus que Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele sempre será. Irmãos, o nosso Deus Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele está no nosso meio e Ele sendo onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua vida, Ele conhece as suas dificuldades. Não pense que você está abandonado. Você tem um Deus que entregou o seu filho, que pagou um preço por você. Um Deus que entregou o seu filho para morrer no seu lugar. Jesus não tinha pecado nenhum, mas sobre ele foi colocado todos os nossos pecados. E ele é maravilhoso e você está aqui, não por minha causa, não por causa dos nossos irmãos aqui, mas por causa dele. Que tem algo para você essa noite. Então que você possa estar atento a tudo aquilo que Ele vai fazer. Que nós não venhamos a atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida essa noite. Que nós possamos ser canais de instrumento para Deus agir na sua vida. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, Filipenses 1, a partir do versículo 12. Quero ainda, irmãos, aqui o apóstolo Paulo falando, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Versículo 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Até aqui. Feche seus olhos por mais um momento. Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor é um Deus maravilhoso, Senhor. E nós queremos agora ouvir a tua voz, que o Senhor fale conosco, Senhor, através do teu poder, que nós possamos aqui ser abençoados por ti, Senhor. O Senhor é aquele que sabe todas as coisas, o Senhor é aquele que nos sara, o Senhor é aquele que tem cura para nós, o Senhor é aquele que nos motiva, o Senhor é aquele que tem restauração para nós, e é o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amém? Amados, aqui no versículo 12 que nós acabamos de ler, nós olhamos o apóstolo Paulo falando que as coisas que aconteceram com ele contribuíram para o crescimento do Evangelho. E muitas coisas aconteceram com o apóstolo Paulo. Você já ouviu falar do apóstolo Paulo, não ouviu? Nós já pregamos muitas vezes aqui sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo lá em Damasco, ele precisou sair fugido dali. Quando ele começou o seu ministério, o apóstolo Paulo de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Quando ele teve um encontro com o Senhor, ele passou agora de ser aquele que perseguia, ele passou agora a servir a Cristo e passou a ser aquele que era perseguido. E como eu disse, muitas coisas aconteceram com o apóstolo Paulo. Lá em Damasco, como eu disse, ele precisou sair fugido. Porque começou a falar de Jesus e as pessoas começaram a perseguir ele. Em Jerusalém, até mesmo os discípulos do Senhor temiam ele. Não acreditavam que ele tinha sido transformado. E como ele era alguém que matava os cristãos,
até os discípulos ficaram meio assim com ele. Lá em Atenas, o apóstolo Paulo foi até chamado de tagarela. Para você ver que ele começou, muitas vezes, as pessoas que davam credibilidade para ele começou até a perder a sua credibilidade diante dos homens, mas não diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele foi preso, ele sofreu um naufrágio, ele ali diante das pessoas do navio ali, que ele estava sendo enviado ali, as pessoas não deram ouvidos a ele, e aconteceu um naufrágio. Ali diante desse naufrágio, quando eles estão na ilha de Malta ali, ele vai fazer uma fogueira ali, uma víbora gruda na mão dele. E o que acontece? As pessoas ali falavam que ele, olha, a morte está perseguindo ele. De repente, sabe o que aconteceu? Nada. Porque o Senhor o guardou da picada dessa víbora. E aconteceu um milagre ali, né? Sabe por quê? Porque o Senhor não nos abandona. Independente da situação que nós estamos vivendo, o Senhor, Ele não nos abandona. Diga para a pessoa do seu lado, o Senhor não te abandona. Fala assim para ela, não se esqueça disso. Irmãos, o Senhor não nos abandona. E diante desse naufrágio aqui, quando o apóstolo Paulo está aqui na ilha de Malta, a gente vê então que essas pessoas estão falando que a morte persegue ele. De repente, não acontece nada quando a víbora pica a mão dele ali, e de repente as pessoas já falam que ele é um Deus. Para você ver que as pessoas, irmãos, elas continuam falando, e eu fico imaginando quantas coisas o apóstolo Paulo não ouviu. Quantas coisas as pessoas até hoje não falam. Quantas coisas as pessoas não estão falando para nós, tentando nos influenciar com situações deste mundo. Quantas vezes as pessoas falam de uma maneira, como falaram ali para Paulo, de repente de alguém que eles estavam dizendo que a morte o perseguia, aí daqui a pouco não acontece nada com ele, ele vira um Deus. Olha como as pessoas falam. Quantas coisas o apóstolo Paulo ouviu, quantas coisas nós ouvimos, mas o apóstolo Paulo não parava. Mesmo ouvindo tantas coisas, mesmo vivendo tantas coisas, ele não parava. Ele continuava ali no seu propósito, no seu chamado, pregando e divulgando a palavra de Deus. Quando nós olhamos, nós temos um momento aqui, que lá em Atos, né, onde ele teve esse naufrágio, em Atos 28, no versículo 8, se você puder abrir aí, se não leia no telão, nós temos ali o apóstolo Paulo, ele participa dali da cura, da cura do pai de um homem importante ali naquela ilha. Atos 28, versículo 8, diz assim: aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Irmãos, lembre-se que essas coisas aconteceram com ele estando preso ali, sofrendo um naufrágio. Mas como eu disse, ele não parava. Ele continuava fazendo o quê? Pregando o evangelho, fazendo as coisas do Senhor, e os milagres o acompanhavam. Como nós acabamos de ver aqui, e mediante isso que aconteceu aqui, dessa cura aqui, deste homem aqui, do pai deste homem, o que acontece? As pessoas começaram a trazer os enfermos aqui. E provavelmente a palavra de Deus diz assim, que eles ali, os enfermos eram curados. Tudo bem que tinha Lucas ali, que era um médico, mas Deus, mesmo tendo um médico ali, Deus opera os seus milagres. Deus continua colocando a sua mão. E como eu disse, ele estava preso ali. E ele diz para nós aqui que essas coisas que aconteciam, né, voltando para Filipenses 1, ele diz assim que essas coisas que aconteceram, elas colaboravam para o crescimento do Evangelho. Elas contribuíam para o progresso do Evangelho. Paulo prosseguia pela causa de Cristo.
Cristo, ele tem uma causa, a qual Paulo fazia parte. E nós também fazemos parte dessa causa de Cristo. Nós também vivemos o cristianismo. O Senhor Jesus, ele fala dessa causa, né? Veja o que Jesus fala sobre aqueles que priorizam o reino de Deus. Lá em Lucas 18, a partir do versículo 29, se você puder abrir aí, Lucas 18, a partir do versículo 29, amém? Diz assim, Lucas 18, 29. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Sabe quem disse isso? Foi Jesus. E nos outros evangelhos fala assim, por amor ao reino, por amor a Cristo. O Senhor Jesus está dizendo assim, olha, não tenha quem tenha deixado, quem tenha priorizado o reino, quem tenha deixado algumas coisas por causa do reino de Deus, que não receba nesta vida e no porvir. Nós temos muitas coisas para receber do Senhor aqui ainda. E nós temos a eternidade que o Senhor já nos garantiu. Glória a Deus, Jesus veio para isso. E, irmãos, deixa eu dizer para você, esse texto começa, se você voltar um pouquinho para trás, começa ali falando de um homem rico que chegou diante de Jesus e disse assim, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E esse homem é um dos homens que chegaram diante de Jesus, porque muitas pessoas chegaram diante de Jesus e saíram transformadas. Este homem, ele chegou diante de Jesus e esse homem não saiu transformado. O início dessa conversa, onde o Senhor fala sobre as pessoas deixarem as coisas por causa dele, que receberam, essa começa a conversa com esse homem. Jesus está relatando ali, mas o início desse texto começa com a conversa com esse homem. Esse homem, quando Jesus disse para ele guardar os mandamentos, ele disse assim, olha, eu faço isso desde a minha adolescência, desde a minha juventude. Com certeza esse homem cresceu sendo um homem muito bom. Mas Jesus disse assim para ele, olha, tem uma coisa que lhe falta. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ele fala, apenas uma coisa te falta. Porque a dependência dele estava naquilo que ele tinha. E a palavra de Deus diz assim que esse homem, ele saiu dali triste, porque ele possuía muitos bens. Esse homem saiu dali com o seu coração triste, por quê? Porque ele possuía muitos bens. E o que acontece? A sua dependência estava onde? Estava nos seus bens. Faltava alguma coisa que ele precisava romper. Por quê? O Senhor queria que ele estivesse junto na mesma causa, mas as suas riquezas o separavam dessa causa. Irmãos, entenda, nós temos uma causa, que é o Senhor. Nós caminhamos com o Senhor, nós vivemos por essa causa, nós temos o nosso dia a dia ligado nessa causa. E isso é algo maravilhoso, porque o Senhor diz para nós, olha, eu vou fazer ainda nesse mundo e na eternidade. Você crê nisso? Amém? O Senhor tem muitas coisas e nós precisamos estar atentos a isso. Irmãos, o nosso Deus, Ele tem muitas coisas para nós. E nós temos que entender que algumas coisas que acontecem na nossa vida, o nosso caminhar tem que ser sempre direcionado para o Senhor, entendendo aquilo que o Senhor fez por nós. Entendendo que existe uma causa maior. Entendendo que existe algo maravilhoso acima de todas as riquezas, acima de situações, que é o nosso Deus.
Lá em Hebreus 11, se você puder abrir lá, em Hebreus 11 fala ali da fé, lembra? Amém? Em Hebreus 11 fala da fé e também fala dos heróis da fé ali. E Moisés é citado como um herói da fé ali. Amados, a partir do versículo 24 aqui de Hebreus 11, está falando de Moisés aqui. E está dizendo assim, eu vou ler para vocês aqui. Fala de uma decisão de Moisés. Nós tomamos decisões todos os dias. E a nossa decisão, nessa decisão que nós tomamos, nas decisões que nós tomamos, nós temos que entender que nós temos que tomar essas decisões entendendo que existe uma causa maior, que é a causa do Senhor. Hebreus 11, a partir do versículo 24, diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como vê aquele que é invisível. Moisés tomou uma decisão aqui, por aquilo que é de Deus. Moisés permaneceu firme. E irmãos, deixa eu dizer para você, o Egito era uma nação onde tinha as riquezas ali, onde tinha muitas coisas, onde tinha conhecimento, onde tinha algo ali valioso, os tesouros, todas as coisas. E pensa bem, ele estava como adotado ali, mas ele estava como praticamente neto de Faraó. E ele se recusou a isso. Ele abriu mão disso. Sabe por quê? Por causa da causa do Senhor, por causa de Deus. Será que nós abrimos mão das coisas, entendendo que existe algo maior? Entendendo que existe um Deus que nos ama, que enviou o seu Filho para morrer por nós? Dá uma olhada, ele é considerado ali como um herói da fé. Sabe por quê? Porque ele tomou uma decisão, e a decisão correta. Nós precisamos, quando formos tomar decisões, tomarmos decisões olhando sempre que nós temos uma causa. Ver se as nossas decisões não vão ferir ou ir contra essa causa que nós temos, que é Cristo. Porque nós queremos provar dos milagres do Senhor. Nós queremos estar envolvido com o Senhor. E quando nós estamos envolvidos, irmãos, os milagres acontecem, o sobrenatural acontece. Nós temos que entender isso. Nós temos que avançar, não deixar, não ficarmos presos naquilo que nos impede de avançar. Pensa bem aqui, você acha que foi uma decisão fácil para Moisés? Vendo tudo aquilo que tinha no Egito e vendo o sofrimento que o povo estava passando? Não foi fácil. Tem decisões que não são fáceis. Tem decisões que nós cristãos temos que tomar, que elas não são fáceis. Mas Moisés foi usado por Deus como libertador do povo de Deus. Você quer ser usado por Deus? Você quer ver o mar se abrindo? Porque Moisés estava à frente ali, e ele viu o mar abrir. Foi ele que bateu ali e as águas se abriram. Você quer ver as portas se abriram sobre a sua vida? Tome decisões que glorifiquem ao Senhor. Você quer ver o sobrenatural, como aconteceu com o mar ali abrindo? O que acontece? Você vê a qualquer momento o mar se abrindo por aí? Não vemos, né? Uma vez o apóstolo estava pregando na rede de jovens e ele perguntou assim para o meu filho, é para um dos filhos, não vou falar para qual, amém? Ele perguntou assim, e é normal isso? Ele falou, é. Eu falei, olha que espiritual, né? Acho que ele me vê lá em casa, chego lá na lagoa,
abre a lagoa, abre a piscina lá, né? Dá uma olhada. Então, isso não é normal, irmãos. Como as coisas que Deus vai fazer na sua vida não é normal. Como as coisas que Deus vai fazer na sua vida é sobrenatural. Você crê nisso? Você tem que receber, irmão. Diga diante dos céus, eu recebo isso. Os milagres vão acontecer. Esse é o nosso Deus. Nós temos que entender aqui, mediante uma decisão aqui que ele tomou. Voltando aqui para Filipenses 1, no versículo 14 aqui, nós olhamos aqui, no versículo 14, o que acontece? Deixa eu só ver, amém. Peraí, deixa eu só ver se eu não vou passar nada. Perdão, em Filipenses 1, voltando aqui no versículo 13, amém? Não é no versículo 14 não, no versículo 13, nós temos aqui o apóstolo Paulo falando que suas cadeias em Cristo se tornaram aqui conhecidas pela guarda. Aqui está falando dessa guarda de elite aqui. Quando nós olhamos aqui que ele fala, né, que se tornaram conhecidos pela guarda pretoriana, o que acontece? Aqui é a guarda de elite. E o apóstolo Paulo, ele estava preso, e ele diz assim, que as suas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas pela guarda e pelos demais. O apóstolo Paulo evangelizou essa guarda. Você sabe como que ele ficava preso, o apóstolo Paulo? Ele ficava algemado a um soldado. Pensa bem, preso, mas ele não perdia as oportunidades. Cada um que vinha preso era um novo que era falado de Jesus ali. Chegava um outro, vão trocar o soldado, é mais um que vai ouvir sobre Jesus. Eu fico imaginando, você já pensou ele falando de Jesus, esses homens se convertendo, saindo chorando, o guarda falando assim, o que está acontecendo que você saiu chorando? Vai lá. Vai lá, que vai acontecer algo sobrenatural sobre a sua vida. E aí trocava o soldado, e tinha muitos ali, ele não perdia oportunidades. Nós não podemos perder as oportunidades, irmãos. Quando você fala de Jesus para uma pessoa, entenda que você muda a eternidade dela. Ela vai passar a eternidade com Cristo, não em sofrimento. Você está entendendo a importância que você precisa o seu familiar aqui? Precisa os que são próximos de você, os seus amigos. E diz assim que quando você fala de Jesus, há um galardão na sua coroa. Você tem que entender que há uma pedra na sua coroa. Há galardões. Entenda, você vai ter uma coroa cheia de pedras? Amém? Nós queremos uma coroa cheia de pedras. Nós queremos que aqueles que nós amamos possam estar junto conosco aqui, possam estar conosco entrando no céu. Nós vamos nos encontrar com muita gente lá. Todos aqueles que tomaram uma decisão por Cristo vão estar no céu. Nós temos que entender isso, irmãos. E voltando aqui, quando diz assim que o apóstolo Paulo estava ali algemado, e ele ia evangelizando, pensa bem, era um novo. Irmãos, eu gostaria que você entendesse que quando eles levaram Paulo para aquela prisão, eles levaram o evangelho para aquele local. Deixa eu dizer para você, você é uma pessoa transformada. E quando você está transformado, você tem uma causa. A hora que você for para sua casa, você vai levar algo poderoso para sua casa. Quando você for para algum lugar, você está levando algo poderoso, algo sobrenatural. Quando você é transformado, amanhã, a hora que você entrar no seu trabalho, porque acontecem dificuldades, acontecem muitas lutas, nós passamos por lutas, por enfermidades, mas você vai, quando você estiver em outros lugares, o que acontece? Você vai levar a Cristo, aquele que pode todas as coisas. Aquele que disse assim, lá nesse texto, quando nós falamos aqui de Lucas, aqui, que ele diz aqui da causa, ele diz assim, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos.
Esse é o nosso Deus, por isso que você precisa ser transformado. Por isso que você precisa receber, por isso que você precisa realmente continuar nessa causa, porque essa transformação vai trazer algo poderoso sobre você. E para onde você for, você vai levar isso para dentro da sua casa, você vai levar isso para o seu trabalho, você vai levar isso para os seus familiares, você vai levar o sobrenatural para esses lugares. Como quando o apóstolo Paulo, independente daquilo que estava acontecendo, ele era levado, as coisas aconteciam. Tem lugares, como nós temos dito várias vezes aqui, tem lugares que nós não acessamos, mas você acessa. Tem pessoas que nós não temos contato como igreja, mas você tem. E creia que o impossível pode acontecer. O apóstolo Paulo tinha um propósito, ele tinha um foco. E pode ver, mediante as dificuldades, mediante preso, mediante várias situações, ele continuava com o mesmo foco. Ele continuava do mesmo jeito. Nós temos que continuar no mesmo foco, o nosso foco é Cristo. O nosso foco é divulgar o Senhor, e as coisas vão acontecendo na nossa vida. As demais coisas vão sendo acrescentadas. As demais coisas vão melhorando na sua área profissional, as demais coisas são acrescentadas na sua família, são acrescentadas em todas as áreas da sua vida, mas nós temos que continuar. Nós temos que continuar e vigiar, porque tem outras pessoas que têm outro foco. E às vezes as pessoas tentam mudar esse foco nosso. Às vezes as pessoas dizem assim para nós: olha, mas também não é assim, também não precisa ser assim. Hoje o casamento tem vários tipos de forma. Não, você não precisa mais tratar bem a sua esposa. Não, se você tratar bem, olha o que outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo, perto, estava próximo de uma pessoa: não, cuidado, hein, se você tratar bem a sua esposa, ela vai ficar mal acostumada. Pode até parecer uma brincadeira. Mas o que acontece? Isso tudo tem um intuito, nosso foco não é esse. Às vezes as pessoas próximas de você estão dizendo assim: olha, as coisas vão piorar. Pode até piorar, irmãos. O problema pode até continuar, mas você sendo transformado, você vai lidar com esse problema de outro jeito. Você vai agir diante do problema de outro jeito. Nós temos que entender isso, nós não podemos sair desse foco, nós não podemos embarcar no foco de outras pessoas. Continuando aqui em Filipenses 1, no versículo 14, diz assim que os irmãos estavam estimulados no Senhor para levar a palavra. Se você continuar lendo aqui, você vai ver que o foco era pregar a Cristo, que ele falava que alguns estavam pregando por amor, por inveja, mas o importante, o que era? Era que Cristo fosse pregado. O versículo 14 de Filipenses 1 diz assim: e a maioria dos irmãos estavam estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousavam falar com desassombro a palavra de Deus. As pessoas estavam estimuladas, aquilo que Paulo estava vivendo estava trazendo resultado. E, irmãos, olha o que está acontecendo aqui. Como eu disse, né, o apóstolo Paulo, ele continua pregando, ele diz na palavra, ele diz assim: eu sei em quem tenho crido. Ele está ali, a motivação do apóstolo Paulo não era por aquilo que estava acontecendo. A motivação dele estava no Senhor. E nós temos que ser assim. A nossa motivação tem que ser no Senhor, não por aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E é muito bom a gente estar motivado, não é? É muito bom. Só que eu tenho que entender que eu preciso me motivar no Senhor. Porque as pessoas nos decepcionam. Nós muitas vezes somos enganados. Esses dias eu estava em casa lá, estava olhando para um coqueiro que eu tenho lá. E eu estava pensando, quando eu comprei, tinha uma plaquinha assim, presbítero Mário: coqueiro anão. Hoje ele deve ter uns 15 anão.
preciso usar uma escada lá daquelas para acessar o poste, ele é mais alto que o poste. As pessoas, e a gente olha assim, né? Você fala assim, como as pessoas nos enganam às vezes. Por isso que nós precisamos orar. Acho que eu não orei na hora de comprar o coqueiro, né? Devia ter alguma letrinha pequenininha embaixo. Ah, não durante o primeiro mês. Né? Porque é verdade, às vezes nós somos enganados. Você pode ver, você contrata uma linha telefônica, né? Alguma coisa, um serviço, coisa. Irmãos, é tão difícil cancelar. Parece que às vezes o número de cancelar não existe mais. Só existe o de contratar. Né? Eu às vezes ligo para esses lugares, quero cancelar alguma coisa. Que dificuldade! Como as pessoas nos enganam, como a gente se decepciona. Você contrata o serviço no primeiro mês, você está super contente. Você quer cancelar, você não consegue. Aí você liga lá, a pessoa fala assim, o senhor é cliente? Eu falo assim, eu não sou cliente, sou refém. Vocês me sequestraram, eu não consigo me livrar de vocês. É verdade, outro dia eu falei isso para a moça, falei, você não tem culpa. Ela começou a dar risada, falou, só um minutinho que eu vou te passar para a pessoa do setor. Essa pessoa não existe, ela nem foi contratada ainda. Eu falo, Senhor, como nós nos decepcionamos. Por isso que eu digo para você, nós temos que estar motivados no Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele sempre será. Você crê nisso, irmãos? Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! O Senhor é bom. Aleluia! Nós temos que estar motivados no Senhor. O Senhor, Ele não nos decepciona. Ele diz assim, eu jamais te abandonarei, eu jamais te deixarei. Nós nunca mais vamos estar sozinhos, porque nós temos o Senhor. Esse é o nosso Deus. Nós não somos motivados, irmão, por aquilo que está acontecendo do nosso lado. Nós somos motivados pelo Senhor, que é o Deus do sobrenatural. As pessoas falham conosco, mas o nosso Deus, Ele não falha. A nossa motivação está no Senhor e não naquilo que acontece do meu lado. Diga para a pessoa do seu lado, a minha motivação está no Senhor. Cutuca a pessoa do seu lado aí e diga assim, a minha motivação está no Senhor. Eu preciso estar motivado, é bom. Irmãos, pensa bem como que nós vamos falar de Jesus. A pessoa chega para você e fala assim, você é de quem? Eu sou de Cristo. Né? Mas acontece coisas boas com você? Às vezes, né? Às vezes algumas coisas acontecem. Irmãos, cadê a sua motivação? Cadê a motivação da igreja? Cadê a motivação? Cadê a sua fé? Quando alguém fala alguma coisa para nós, diga para a pessoa, eu tenho um Deus, Ele jamais me deixará. Eu tenho um Senhor. A minha motivação está nele. Ah, mas a coisa está ruim. Mas o meu Deus é fiel. Ele jamais vai me abandonar. Você lembra quando Pedro está na prisão, lá em Atos? Eu não tenho tempo para ler aqui. Mas Pedro está preso ali. Eles vão matar Pedro. Pedro está fazendo o quê? Está dormindo. Como que dorme na prisão, irmãos? Sabendo que você vai morrer no outro dia? Cadê o desespero? Foi embora. O Deus que tem um milagre está passando ali. O Deus que cura um cego passou ali naquela prisão. O Deus que pode transformar a sua vida, o seu problema, curar você, Ele está passando aqui. Esse é o nosso Deus. E de repente apareceu o quê? Pode ficar tranquilo que eu não vou cantar, viu? Alguns ficaram desesperados. Os pastores têm cantado aqui, mas infelizmente eu só vou pregar. Vou fazer algumas gracinhas, amém? Mas amados, pensa bem, aconteceu o quê? Pedro está ali na prisão. Apareceu um anjo do Senhor. Diz assim para ele, olha, pega a capa aí, pode se vestir. Brilhou uma luz ali naquela prisão, e era um anjo do Senhor. E o anjo diz assim para ele, vamos,
eu vou te libertar. E a hora que ele chegou diante de um portão que estava fechado, eles pensaram que podiam segurar um servo de Deus ali, trancando o portão. Eles tinham ali, a palavra de Deus diz ali que tinha escoltas de quatro escoltas de 4 guardas, era muito guarda. Eles acharam que isso poderia segurar um servo de Deus. Isso não pode segurar. Isso não pode impedir que o anjo do Senhor, que a luz do Senhor brilhe sobre você. Nada pode impedir. Jesus veio para frustrar as obras do diabo, a palavra de Deus diz. Então toda intenção de morte que tinha ali sobre Pedro caiu por terra, porque o Senhor abriu aquela prisão, quebrou as cadeias e acompanhou Pedro até para fora daquela prisão. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. A nossa motivação, é bom a gente estar motivado. Você tem que estar motivado. Você é um cristão, irmãos. Você é um cristão, você não é fraco. Ah, mas eu já estou mais velho. Os velhos profetizarão. Cadê os jovens que são fortes? Você é um cristão, irmão. Você tem a força do Senhor. O Senhor disse que você faria milagres maiores. Cadê a sua motivação? Cadê a nossa motivação como igreja? Como aqueles que vão tomar uma ceia, como aqueles que estão na presença do nosso Deus. É tão maravilhoso, como a presbítera Josi disse, né? A hora que nós estamos louvando, nós não estamos louvando ninguém aqui, nós estamos louvando o nosso Deus. E no meio dos louvores, muitas coisas acontecem. É tão bom quando a gente testemunha os milagres. É tão bom quando a gente ouve, mas nós não queremos ficar vendendo milagres, nós queremos que você possa provar esses milagres. É tão bom quando as pessoas chegam e falam assim, eu estava com uma dificuldade, apareceu uma conta paga para mim, não sei quem pagou. Quem que foi, será? Eu tinha um diagnóstico, mas de repente eu cheguei lá no médico, as coisas foi curada. Outro dia eu estava ouvindo o irmão compartilhar que ele orou por uma pessoa, a pessoa tinha um câncer no intestino, um tumorzinho, coisa, de repente fez de novo uma colonoscopia, sumiu o tumor, soltou, só tinha a marquinha. E estou falando assim, alguns aqui, mas irmãos, tem muitos, mas esse é o nosso Deus. A nossa motivação está em quem? Está no Senhor. E eu tenho que entender isso, para que eu possa caminhar isso, tendo a motivação no Senhor e não naquilo que está acontecendo ao meu lado, porque muitas coisas estão acontecendo, não vou te enganar não, lá fora tem muitas coisas acontecendo, muitas coisas acontecem com as nossas vidas, mas a nossa motivação está no Senhor, e para a gente continuar caminhando assim, eu preciso que você entenda algumas coisas aqui. Amém? Rapidinho para depois nós orarmos, que nós vamos orar e depois participarmos da mesa aqui do Senhor. Eu tenho que entender que quando eu tiver dificuldades, eu tenho que elevar essas minhas situações ao Pai. Eu tenho que elevar essas minhas situações a Deus. Eu preciso fazer isso. No capítulo 4, aqui no versículo 6, no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim, não andeis ansiosos. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 6, deixa eu ler mais um aqui. O apóstolo Paulo diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Coloque diante de Deus. Eu preciso de muitas coisas. Daqui a pouco vou orar aqui, vou colocar diante de Deus. Nós temos colocado coisas diante de Deus e os milagres vêm. Você acha que existe alguém melhor para resolver do que o nosso Deus? Não existe, irmãos. Diga aí, não existe. Professe sua fé, não existe. E se eu colocar, como diz aqui, né, as minhas, porque ele está dizendo, não andeis ansiosos, preocupados, porque quantas preocupações nós temos com o dia de amanhã,
com os nossos filhos, com as coisas que não saíram do jeito que nós planejávamos. Mas não andeis ansiosos. Coloque suas petições pela oração, pela súplica. Aí o versículo 7 diz assim, para aquele que está ansioso, diz assim, versículo 7 aqui de Filipenses 4, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Existe uma paz que excede todo entendimento, e ela está no nosso Deus. Você entende porque a minha motivação tem que vir do Senhor e não daquilo que está acontecendo do nosso lado? Porque essa paz que excede todo entendimento, as pessoas não conseguem compreender, que é o que fez Pedro dormir na prisão. Essa paz que vem de Deus, ela guarda o nosso coração e protege a nossa mente. Por que o nosso coração e a nossa mente precisa ser guardada? Porque existe, irmãos, uma paz que o mundo tenta viver, que ela é passageira. Mas nas nossas decisões nós temos que optar pelo Senhor, porque o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Nós temos que entender isso, que essa paz que o Senhor tem, eu tenho que viver ela. Isso me motiva, não te motiva? Lute para que isso te motive. Faça isso. E depois o versículo 8 diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É isso que tem que ocupar o seu pensamento. Não as coisas que estão acontecendo do nosso lado. Não a notícia do jornal. É bom a gente estar bem informado, mas isso não deve ocupar a nossa mente. O que deve ocupar a nossa mente é as coisas do Senhor. Porque quando vier a dificuldade, quando vier algo tentando mexer na sua mente, falando assim, não, olha, você vai entrar numa situação difícil. Quando o que acontece? Quando você começar a sentir um sentimento que não é de Deus, você diga assim, não, a minha mente está cheia do Senhor. A minha mente é protegida e guardada pelo Senhor. E tudo aquilo que não é de Deus saia em nome de Jesus. Não aceite, irmãos. Não aceite, você foi chamado para ser uma bênção. Não deixe os outros dizerem isso, que você não é assim. Não deixe os outros colocarem uma mentira, te tirarem desse foco. O nosso Deus, Ele é poderoso e nós temos que viver assim. Nossa motivação está no Senhor, não naquilo que está acontecendo do nosso lado. Outra coisa que eu preciso entender para a gente poder avançar aqui, é que eu não devo ficar preso no passado. Eu não devo ficar preso naquilo que já aconteceu. Nós temos que avançar. O apóstolo Paulo, ele tinha esse foco, ele continuava, nada o parava. E eu não posso, e ele não ficava preso no passado. Lá em Filipenses 3:13 diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. É só assim que você vai provar o novo, irmãos. Deus tem algo novo. O apóstolo Paulo, ele fez muitas coisas erradas. Perseguiu muitos cristãos, achou que estava certo e não estava. Mas ali ele deixou tudo aquilo para trás. E ele disse assim, agora eu avanço no Senhor. Então você tem que deixar para trás algumas coisas. Às vezes nós pensamos assim, né? Eu já tentei isso, não deu certo. E nós vamos parando. Tem coisas que realmente não são de Deus e não vão acontecer. Eu entendo isso. Não quero aqui trazer uma ilusão. Mas irmãos, quantas pessoas estão paradas e o Senhor te chamou para avançar? Quantas pessoas não estão provando do sobrenatural de Deus? E nós temos que provar o sobrenatural de Deus. Quantas pessoas que já viveram, passaram por algumas dificuldades e agora dizem assim, nada mais vai acontecer na minha vida. Quantas pessoas estão declarando palavras contrárias sobre a sua vida? Mas o Senhor tem uma palavra de vitória para você. Não fique nessa palavra.
Como o apóstolo Paulo disse assim, as coisas vão ficando para trás, eu deixo para trás e eu avanço. Quando você avança, você prova coisas novas. Você tem que viver assim. É assim que nós vamos, é assim que nós vamos conquistando. Porque o que acontece? A nossa motivação está no Senhor. E nós temos que estar motivados porque coisas novas vão acontecendo. Faça como Paulo, esqueça das coisas que ficaram para trás. Não pense assim, o meu tempo já passou, eu já fiz muita coisa errada. Quem fica te acusando é o diabo. Deus te chama, Deus diz assim, olha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E o Senhor diz assim, eu vos aliviarei. Aquele que é poderoso vai tirar esse peso sobre você. Vai tirar essa culpa, porque Ele já te perdoou. Outra coisa que eu preciso entender, para caminhar nessa motivação do Senhor, é que nós devemos caminhar sobre aquilo que importa. Quando nós olhamos aqui, em Filipenses, no versículo 18 diz assim, todavia, que importa? Uma vez Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Amados, o que acontece? Alguns estavam pregando a Cristo, Paulo está falando aqui, que alguns estavam pregando a Cristo por boa vontade, mas alguns estavam pregando a Cristo por inveja. Alguns estavam pregando a Cristo aqui por ciúmes. Estavam ali fazendo aquilo. E Paulo diz assim, olha, quer pregue de um jeito, quer pregue de outro, Cristo está sendo pregado. Você está entendendo que nós devemos caminhar em cima daquilo que importa? Aqui o apóstolo Paulo, ele se livra, ele passa por cima de sentimentos. Tem sentimentos que vão tentar nos parar. A falta de perdão, tem sentimentos que vão tentar nos parar, uma raiz de amargura, que a palavra de Deus diz, eu não tenho tempo para falar sobre isso agora, mas eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes sentimentos estão nos parando. E o que nos importa é que Cristo seja pregado. Às vezes você não está agindo porque você está olhando algumas situações e você está parando por causa de sentimentos, porque alguém te fez algo. Nunca pare nada de Cristo, nunca pare nada do Senhor por causa de outra pessoa, irmãos. Porque o Senhor tem uma vontade perfeita. Se você estiver fazendo aquilo que é da vontade de Deus, pode ter certeza que vai ser bom e agradável. Porque a palavra de Deus nos ensina assim. Eu tenho que entender isso, eu tenho que viver isso, eu tenho que caminhar. Se existe algumas coisas, se existe algo, alguma dificuldade, algum sentimento em mim, isso precisa sair. E não é fácil, irmãos. Não é fácil tirar, às vezes, alguns sentimentos. Porque vem o sentimento, às vezes, que alguém fez algo para nós, é difícil, às vezes, perdoar. Mas eu preciso fazer, mesmo que seja difícil. Às vezes vem um sentimento de que, então eu vou largar. Então eu vou deixar as coisas que eu estava, a minha casa não muda. De repente você ouve aquilo que você não quer dos seus filhos, e aí as pessoas vão deixando, vão largando os seus filhos, vão largando as suas famílias. E Deus te deu uma família, irmão. Não deixe nada ocupar o seu lugar dentro da sua casa. Como eu disse para você, você transformado, a hora que você entra na sua casa, você está levando aquilo que é do céu. Você está levando aquilo que é de Deus. Para o seu trabalho, você está levando aquilo que é de Deus. Não deixe pessoas ocuparem lugares no seu trabalho, no seu negócio. Você tem ali uma autoridade, você que levanta mãos e as coisas acontecem. Esse é o nosso Deus. Olha o que Paulo diz em Filipenses agora 4.
Filipenses 4, a partir do versículo 10, diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor, está falando aos filipenses ali, ao meu favor, o vosso cuidado, a qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí ele diz assim no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, ele diz aqui no versículo 11 que ele aprendeu. Tem coisas que nós temos que aprender. Tem coisas que nós, no nosso dia a dia, no nosso viver, nós temos que aprender. Porque vai vir dificuldade, o Senhor nos capacita para aprender. Aprender a viver em algumas situações. Mas, depois, como ele diz no versículo 13, os olhos dele estavam onde? No Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem que tem te fortalecido? As coisas que você pode em quem? Eu posso no Senhor. Aquele que me motiva. Aquele a quem o Senhor me abençoa. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. Eu tenho que aprender a passar situações, ser motivados pelo Senhor. Os problemas talvez são os mesmos, mas você é diferente, irmão. Porque o Senhor nos transformou. Pode fechar a sua Bíblia aí, nós vamos orar, amém? Preciso orar com você. Nós vamos participar da mesa. Amados, lembre-se do que eu disse, a nossa motivação, ela está no Senhor. E não naquilo que acontece do nosso lado. A minha motivação vem do alto. Vem daquele que pode todas as coisas. O que eu li para você aqui é a palavra de Deus. É a palavra que o Senhor deixou para você. É a palavra que o Senhor tem para nós. O nosso Deus é esse, irmãos. É um Deus que transforma. Às vezes você tem caminhado desmotivado. Porque às vezes você se decepcionou. Às vezes coisas aconteceram sobre você que te desmotivaram. Às vezes você, como eu disse, você esperou situações e não aconteceram. Às vezes você acha que os seus negócios se resumem somente àquilo que está acontecendo ali ao seu lado. E a sua motivação, às vezes você se baseia em ser somente isso. Às vezes você está com seus sentimentos abalados. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. A nossa motivação estando nele, aconteça o que acontecer do nosso lado, nós vamos estar caminhando no sobrenatural. Eu preciso entender isso. O nosso Deus, Ele nos deu oportunidades e nós temos que pegar essas oportunidades. Como eu disse, você está aqui essa noite, na presença de quem? Na presença do nosso Deus, o Todo-Poderoso. É a hora de você colocar agora o seu coração diante de ti, diante do Senhor. É agora a hora de você dizer para o Senhor: Senhor, eu vou me motivar em Ti. Ele te ama. As pessoas às vezes não te valorizaram, mas Ele, o nosso Deus, entregou o seu Filho para morrer por você. As pessoas te desprezaram muitas vezes.
Às vezes você tem também uma vida muito boa, e você está esquecendo da grandeza do nosso Deus. Será que você tem feito como Davi, tem louvado e adorado com toda a força? Por isso, será que nós temos a intimidade com o nosso Deus? Será que nós temos intimidade para ouvirmos? Ele é aquele que te deu valor. Ele é aquele que olhou para nós. Irmãos, eu já fiz muita coisa errada. Às vezes você me vê aqui em cima pregando, mas eu já fiz muitas coisas erradas. Já maltratei muitas pessoas. Mas hoje eu tenho uma vida diferente. E eu quero que cada vez mais a minha família seja abençoada. Por quê? Eu não posso parar. Eu entrei agora num caminho do Senhor, onde o Senhor tem mais coisas. Onde Ele tem muitas coisas. A cada domingo Ele tem algo novo. A cada dia Ele tem algo novo. Você não está aqui por acaso. Você está na presença do nosso Deus. E irmãos, como eu disse no primeiro ponto aqui, o que acontece? Se eu tenho alguma dificuldade, eu vou elevar agora a Ele, com súplicas e orações e ações de graça. E Ele tem uma paz que eu preciso, e essa paz vai trazer proteção, vai trazer cura sobre nós. E eu gostaria de orar com vocês. Você talvez que tenha um sentimento aí no seu coração de que, olha, eu me decepcionei com tantas coisas, eu não tenho conseguido me motivar. De repente você está vivendo numa situação de tristeza, de repente uma situação de angústia, ou de repente você está bem. E você diz assim, eu quero permanecer nisso. Eu quero agora estar cada vez mais motivado para motivar as pessoas que estão do meu lado. E nós queremos orar por você. Você que tem alguma enfermidade, ou você que tem alguma questão que precisa, você diz assim, olha, eu tenho andado desmotivado. Você diz assim, eu preciso que o Senhor toque no meu coração, toque nessa área da minha vida. Eu preciso de uma cura. Eu preciso de algo que está me machucando, eu preciso que isso saia, eu preciso do toque do Senhor. Eu preciso dessa motivação, muitas coisas estão acontecendo do meu lado, mas eu não estou conseguindo olhar para o Senhor. Nós queríamos orar por você. Você consegue levantar sua mão? Ou se colocar em pé? Se coloque em pé você que está precisando dessa oração. Nós queremos orar como a palavra de Deus diz ali. Você que precisa dessa oração. Amém? Fique em pé você que precisa dessa oração. Você que não está se sentindo motivado. Porque o nosso Deus é aquele que traz sobre nós alegria. Ele traz um renovo sobre nós. Ele é aquele que nos cura, Ele é aquele que nos transforma. Eu gostaria de convidar os oficiais agora para ir chegando nessas pessoas, tocando nessas pessoas e declarando o poder de Deus sobre a vida delas. Vamos orar, você que continua se assentado, vamos orar junto. Você ore pelas essas pessoas. Se existe alguém próximo de você, você não precisa tocar, mas levante sua mão para abençoar essas pessoas. Tantas pessoas precisam do poder do Senhor. Você que vai recebendo oração pode ir se assentando, que nós queremos orar com todos que estiverem em pé aqui. Amém? Nós queremos declarar o poder de Deus sobre a sua vida. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, colocamos a vida desses nossos irmãos agora diante de Ti. O Senhor é a nossa motivação, Senhor. Tantas pessoas estão sofrendo, tantas pessoas estão desmotivadas, Senhor. Tantas pessoas estão vivendo com aquilo que elas estão olhando dos seus lados. Mas, Senhor, o Senhor é aquele que é maior do que todas as coisas. O Senhor é aquele que diz na sua palavra que o impossível dos homens é possível para Deus. Então nós clamamos a Ti, Senhor. O Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é
é aquele que nos renova. Nós queremos agora, Senhor, que essas pessoas sejam tocadas pelo Teu poder, pela Tua unção, Senhor, pela Tua manifestação, que o Senhor traga libertação sobre essas vidas, que o Senhor traga um renovo, que o Senhor traga cura agora sobre elas, em nome de Jesus, que elas sejam tocadas agora pelo Teu poder. Nós as abençoamos agora, Senhor, declaramos as Tuas maravilhas, Senhor, que saia agora em nome de Jesus todo sentimento contrário, toda palavra que foi declarada, que não provém do alto, nós quebramos, desligamos e tornamos sem efeito agora em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe os Teus filhos aqui, abençoe, Senhor, a cada um, Senhor, e Pai, nós Te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra é perfeita, o Senhor é a nossa motivação, Senhor, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja, Senhor, em nome de Jesus, engrandecido no nosso dia a dia, nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, porque o Senhor é poderoso, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor, a nossa esperança está em Ti, Senhor. Nós agora, Senhor, como diz na Tua palavra, colocamos as nossas petições diante de Ti, colocamos as nossas orações diante de Ti, e Te exaltamos, Senhor, Te exaltamos porque o Senhor é o Senhor dos senhores, Tu és, Senhor, poderoso, Tu és grandioso, Senhor. Nós Te exaltamos, Senhor. Toda graça, Senhor, seja dada a Ti, Senhor, toda honra, Senhor. Tu és poderoso, Senhor, bendito Tu és, em nome de Jesus, Senhor. Você que for sendo tocado, pode ir se assentando. Aleluia, Senhor. Você que recebeu a oração pode ir se assentando. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Toca, Senhor, nos Teus filhos, Senhor. Eles recebam agora do Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Você crê que o Senhor é poderoso? Pode curar essas pessoas, pode transformar a sua vida. Dê um aplauso ao Senhor, amém? Engrandecendo o nome dEle. Aleluia, declare uma palavra de amor, amém, em nome de Jesus, Senhor. Gostaria de convidar os pastores, os presbíteros, os diáconos, aqueles que vão nos ajudar aqui. Nós vamos participar da mesa agora, amém. O Senhor é poderoso, Ele é fiel, amém. Glória a Deus. As crianças já entraram, né? Já estão aqui no nosso meio. Nós vamos participar dessa mesa maravilhosa, essa mesa a qual o Senhor disse para nós fazermos isso em memória dEle. Essa mesa a qual nos representa aquilo que o Senhor fez por nós. E que isso possa te motivar para coisas novas. Como eu disse, tantas coisas, glória a Deus pela sua vida, que está vivendo coisas boas, mas que você não fique parado, que você possa viver coisas boas como família, que você possa viver cada vez mais uma intimidade com o Senhor, que você possa cada vez mais estar próximo do Senhor, porque Ele é maravilhoso e Ele tem coisas novas para nós. Ele tem das suas maravilhas. O Senhor tem toda sorte de bênção para nós. E nós temos que querer isso. Nós temos que provar e desfrutar disso. Amém? Nós vamos participar dessa mesa agora. E eu gostaria que depois você pegasse, amém? O pão, o cálice, você sempre esperasse para tomarmos todos juntos aqui, participarmos dessa mesa todos juntos.
Essa mesa, o Senhor disse assim, para nós fazermos isso em memória dele. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, e ele partindo o pão, ele disse assim: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Esse é o meu corpo que é entregue por vós. E o Senhor, ele se entregou por nós, ele foi até o final por nós. Você entende por que você não deve parar? Você entende por que você tem que avançar? Porque ele se entregou por nós, por amor a nós. Essa é a nossa motivação. Isso é aquilo que o Senhor fez por nós. E ele disse assim: fazei isso em memória de mim. E nós vamos fazer isso até que o Senhor volte. Porque um dia ele vai voltar. Eu não posso me esquecer disso. Um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. E nós vamos ceiar com ele. Aí nós vamos estar junto com o Senhor. Aí acabou o sofrimento. Acabou a dor. Acabou todas as coisas. Aí nós vamos estar com o Pai. Amém? Mas enquanto isso nós fazemos disso. Nós participamos dessa mesa. Então eu gostaria de orar juntamente com você aqui, para nós podermos participar dessa mesa. Estenda as suas mãos aqui para frente, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é poderoso, Senhor. E nós consagramos, Senhor, este pão que representa, Senhor, o seu corpo, que foi entregue por nós. Que nós possamos agora ser abençoados por esse momento. Fazemos isso em memória de Ti. Queremos participar agora do Teu corpo, Senhor, e que isso traga sobre nós aquilo que é do alto, possa trazer sobre nós toda sorte de bênção, as Tuas maravilhas e aquilo que o Senhor tem para nós, e nós possamos fazer isso em Teu nome, Jesus. Amém. Que você possa participar deste momento agora, amém? Em nome de Jesus. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz
chamou, gentilmente me atraiu e eu, palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou. Amém. Erga o pão que está na sua mão, vamos fazer mais uma oração, e aí você come e faça a sua oração aí, amém? Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque o Senhor é aquele que se entregou por nós, o Senhor é aquele que pagou um alto preço por nós, e agora no momento que nós comermos, Senhor, deste pão, que representa o teu corpo, que nós possamos ser motivados por ti, que nós possamos, em nome de Jesus, estarmos, Senhor, recebendo aquilo que é do alto, possamos estar, Senhor, realmente cheios daquilo que é teu, possamos ter as nossas vidas renovadas, os nossos sentimentos renovados, que nós possamos ser agora, Senhor, tocados pelo teu poder, que nós possamos ouvir a tua voz, possamos receber das suas direções e de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Pode comer e faça a sua oração. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Santo tu és, Senhor. Bendito tu és, Senhor. Tu és digno, Senhor. Santo, santo, santo tu és, Senhor. Aleluia. Depois deles haverem ceado, o Senhor tomou o cálice e disse assim: esse é o meu sangue que é derramado por nós. É o sangue da nova aliança. A primeira aliança ela foi quebrada, mas o Senhor, Ele derramou o seu sangue, o sangue de um justo, de um cordeiro, por nossas causas, pelas nossas vidas, por nós, nos trazendo a esperança, nos trazendo uma nova vida, amém? E o Senhor também diz: fazer isso em memória de mim, que você possa receber o cálice aí, possa esperar para nós podermos tomar juntos em nome de Jesus. Senhor, nós consagramos, Senhor, esse suco da vida também a Ti, Senhor, esse suco que representa o Teu sangue que foi derramado por nós, que nós possamos também ser abençoados nesse momento, possamos receber aquilo que é do alto, aquilo que é Teu, Senhor, possamos nos lembrar aqui, aquilo que o Senhor fez por nós, o Senhor foi até o final por nós, e o Senhor nos trouxe vida para nós que estávamos perdidos, Senhor. O Senhor trouxe sobre nós do Teu poder, que nós possamos nos lembrar desse momento, possamos ser abençoados agora em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Digno tu és, digno tu és, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Digno tu és, digno tu és. Amém. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Digno tu és, digno tu és, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Digno tu és, digno tu és, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Digno tu és, digno tu és. Amém. Amém. Todos pegaram do cálice? Alguém foi omitido? Não? Vamos fazer como nós sempre temos feito. Vamos para próximo da nossa família. Ou de repente, se você está aqui sozinho, olha alguma família, algum grupo que está próximo de você aí, para nós podermos participar juntos. Amém? Ninguém pode ficar sozinho, amém? Nem se for, você chegue próximo de você. Se você está vendo alguém sozinho aí, chame a pessoa junto com você. Nós somos uma família, amém?
Nós vamos esperar todo mundo chegar. Pode ser chegando aí, para nós podermos tomarmos juntos. Se você vê alguém sozinho, pode chamar para próximo de você. Amém? Olhe para as pessoas que estão junto com vocês aí. Diga assim: este cálice representa o sangue de Jesus que foi derramado por nós, que nos trouxe uma nova vida, e que toda sorte de bênção esteja sobre nós, sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, que nós possamos ver o amor do Senhor se manifestando em nós, no nosso coração, que nós possamos ser motivados pelo Senhor todos os dias, porque a nossa motivação está no Senhor, não naquilo que acontece ao nosso redor. Se eu fiz algo contra você, me perdoe, em nome de Jesus. Vamos agora beber, participe do cálice e ore junto com as pessoas que estão junto com você aí, amém? Faça a sua oração. Aleluia, Senhor. O Senhor é poderoso, Senhor. O Senhor é bendito, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado por esse momento, obrigado por essa noite, obrigado por mais uma vez nós aqui participarmos da tua mesa, Senhor. Que o Senhor traga sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, tudo aquilo que é teu, tudo aquilo que é do alto, que nós possamos ver o seu sobrenatural, que nós possamos ser fortalecidos em ti, Senhor. Nós temos, Senhor, a tua palavra. Nós sabemos que o Senhor é aquele que nos ama, o Senhor é aquele que nos renova, que nós possamos ser renovados por Ti, possamos ser fortalecidos por Ti, e que os Teus milagres venham sobre as nossas vidas, venham sobre as nossas casas, venham sobre os nossos trabalhos, sobre tudo aquilo que fazemos, que nós possamos ser tocados pelo Teu poder, possamos levar as Tuas bênçãos para todas as pessoas, em nome de Jesus. Vamos orar como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Dê um abraço nas pessoas que estão do seu lado. Diga uma palavra de bênção. Diga assim para ela que o Senhor te abençoe, transforme aquilo que precisa ser transformado, te renove. Declaramos essas palavras sobre vocês em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, e eles depois de haverem ceados, eles louvaram. E eu gostaria de convidar você agora, com toda a motivação no Senhor, a estar louvando ao Senhor, a estar participando desse momento. Os cálices depois vocês podem passarem, os diáconos passam aqui, mas que você agora não disperse desse momento. Que você possa agora engrandecer o nome do Senhor e adorar ao Senhor junto conosco em nome de Jesus, amém? Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua
venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor bem forte, amém? Aleluia! Amém. Glória a Deus. Amém. O Senhor é bom, não é? Amém. Que você possa ter uma semana abençoada, que você possa estar motivado no Senhor e sempre crendo que o Senhor, Ele é aquele que faz coisas novas em você. Que você não pare, que você possa avançar em todas as áreas da sua vida, provando e vivendo o sobrenatural sobre a sua casa, sobre a sua família, que você possa receber isso em nome de Jesus. Que essa palavra possa trazer uma motivação sobre o seu coração, um tempo novo sobre você. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar.
Pai, obrigado por essa noite, Senhor, obrigado pela Tua mesa, obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e a Tua presença é especial. Nós Te louvamos por tudo, Senhor, colocamos esse momento diante de Ti, clamamos a Ti para que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana cheia do Teu poder, que nós possamos ter uma semana de intimidade contigo, ouvindo a Tua voz e possamos testemunhar os milagres que o Senhor tem feito na nossa vida, possamos engrandecer o Teu nome, Senhor, dando toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor, que o Senhor nos guarde agora de volta para as nossas casas, e a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém.